Olá pessoal, a nossa aula de hoje será técnicas aqui para a banca Sebrasp, técnicas como acertar mais questões nela. Mas primeiramente, vamos ver como funciona a banca Sebrasp. Olha só, a banca Sebrasp é uma banca que tem questões de certo e errado, na maioria de suas provas. Existem provas dela de múltipla escolha, mas a maior parte das questões são de certo e errado. Tá? Tem lá, são elaboradas com umas construções bem simples e a probabilidade de você acertar fica em 50%. Enquanto as outras bancas, você tem quatro alternativas, você tem 25% de chances de acertar no chute, a banca Sebrasp já aumentou essa chance do chute para 50%. O que você acha dessa proposta que a banca Sebrasp trouxe aqui pra gente? Isso é bem interessante. Eu acho que de certa forma a proposta da Sebrasp acaba equilibrando mais as coisas, né? Porque como você disse, na maioria das outras bancas o chute é só 25%. E aqui, com 50%, o aluno precisa ter mais cuidado, mais atenção ao ler a questão, porque o risco de acertar no chute é maior. Então eu acho que a dica é realmente treinar bastante a interpretação de texto e ficar bem atento aos detalhes. Exatamente, a palavra-chave, interpretação de texto. A maioria das questões da Sebrasp você consegue resolver apenas interpretando as questões. Não é tanto decoreba banca Sebrasp. É mais você ter lógica no que está respondendo. Só que a gente tem que tomar cuidado. Quando vai chutar na banca Sebrasp, porque uma errada anula uma certa. Aí que pega as pessoas. Às vezes ela sabe a questão, mas não tem aquela a certeza absoluta para poder chutar. E quanto mais acertos e Ex- quanto mais erros, a gente vai perdendo mais pontos. O que você ia falar mesmo? com certeza. Por isso a gente sempre recomenda que o aluno só chute quando tiver uma noção mínima de certeza. Se ficar na dúvida, vale a pena pular a questão, marcar e voltar depois, se der tempo, ou simplesmente deixar sem responder, porque a anulação pesa bastante. Então o foco mesmo é a interpretação cuidadosa. Exatamente, porque eu sempre falo para todo mundo, vai fazer prova da Sebras, a primeira coisa a fazer é marcar todas as questões que você já sabe. Sim, aquela que você tem certeza que sabe. E depois faz um cálculo para mim. Opa, são 120 assertivas. Eu marquei quantas? Marquei 70. Eu sou obrigado a chutar. Com 70 pontos, você não passa em concurso nenhum da Sebrasp. Então muita gente vem comentar aqui nos vídeos. Mas Jardel, eu não consigo eu chutar. Banco Sebrasp quem chuta lá perde ponto. Sim, mas se você entregar uma prova com 70 questões apenas marcadas, você tem certeza, só entregou aquilo que você tem certeza, você está entregando a vaga para o outro candidato. Você concorda comigo? Com certeza, eu concordo plenamente. A ideia é garantir que cada questão que você marca, você realmente saiba. E aí, se sobrar alguma questão para chutar, aí sim você faz a conta, vê se vale a pena, mas sempre com muita cautela, porque a anulação na Sebrasp pesa mesmo. Então foco na segurança do que você sabe. Sim, isso. Foca no que você sabe. Mas se você sabe suas 70 questões e sabe que a nota de corte vai ser 90 questões, 90 pontos líquidos, com 70 pontos líquidos é a mesma coisa de você ter desistido do concurso. Então não vem falar para mim que chutar não é legal. Chutar tem, às vezes é obrigatório para dependendo do candidato. Se você marcou lá mais de 90 pontos líquidos, você mais de 90 questões, beleza, não chuta não. A vaga já é sua. Tá? Mas tirando esses casos, e o que eu posso falar para vocês? Existem algumas palavrinhas para a banca Sebrasp. Por exemplo, palavras restritivas, palavras generalistas. Esse tipo de palavrinhas restritiva deixa errado. A generalista deixa certo a questão. Você concorda comigo? Quer acrescentar mais uma coisa? Com certeza. Isso é fundamental. As palavras restritivas, como todo, sempre, único, geralmente deixam a questão mais rigorosa, tornando a afirmação falsa. Já as palavras generalistas, como alguns, muitas vezes ou em grande parte, dão uma margem maior de interpretação. Então a dica final é prestar muita atenção nessas palavrinhas, porque elas são o truque da Sebrasp para levar a gente ao erro ou ao acerto. Você está vendo aqui. Então, o que eu vou fazer na prova? Marquei minha prova. Marquei 70 questões, eu tenho certeza delas, ganhei os pontos. Mas eu não vou entrar com 70 questões. Então, as que eu deixei em branco, você vai procurar a palavra restritiva e marcar errado.
As que eu deixei em branco, vou procurar a palavra generalista e vou marcar como certo. Para, assim, aumentar a minha chance. Aumentar não, você ter alguma chance de poder entrar nesse concurso. Porque com 70 pontos você já não entraria mais, tá? 70, 80 pontos, arriscando demais na banca Sebrasp, tá? Só que não vai usar isso aqui ferro e fogo, não. Que existe algumas questões restritivas, por exemplo, o Brasil sempre terá, o poder sempre é do povo. Está na Constituição, sempre está certo. Então, existe alguns casos específicos, restritiva está certo, e alguns casos específicos que generalista vai estar certo, mas são pouquíssimos casos. Então, primeiro, nas que você tem certeza, mesmo tendo restritivo, se você tem certeza que está certo, você marca como certo. Não é verdade? Exatamente. Essa é a estratégia mais segura. A gente não pode sair marcando aleatoriamente só porque é uma palavra restritiva ou generalista. Se você tem certeza da sua resposta, mesmo que a frase tenha uma palavrinha restritiva, aí sim você marca. Mas sempre com essa análise cuidadosa, porque no final o importante é garantir o máximo de acertos, sem se precipitar. E lembrando outra coisa, não são só essas palavrinhas. Essa aqui é o mais comum, eu trouxe ela, que todo mundo sabe dela, a banca sabe dela, já conhece. Mas existem algumas palavras especiais da banca Sebrasp que ela costuma colocar e o pessoal ainda não percebeu ainda. São palavrinhas que não tá muito na cara, mas já tá usando demais. E eu provo para vocês, estou criando um curso agora só de palavrinhas da banca Sebrasp, e eu provo para vocês é o seguinte, vou entrar num site de questões famoso aí, vou filtrar só essa palavrinha e banca Sebrasp. E vou provar para vocês, pegar todas as questões e falar, gente, se a gente marcar todas as questões com essa palavrinha aqui, quantas questões vai estar errada? Vou te provar que determinada palavra, 90% das questões estarão erradas. Já com outra palavra, 90% das questões estarão certas. Ah, Jardel, por que você está falando 90%? A maioria é 100%, 99%. Só que eu falo 90% porque existe uma outra questão. Mas se você pegar 100 questões comigo com uma palavrinha e 80 delas funcionou como errado e só 20 como certo, o que você chutaria? Eu chutaria como errado na hora da prova. Tá vendo? A gente tem que olhar a probabilidade. Você não sabe a matéria. Tá legal? Esse curso eu estou desenvolvendo ele. E em breve estará aqui no nosso site. Tá legal? Então vamos continuar aqui. Tá? Além das palavrinhas novas que eu vou trazer para vocês, o que você faz o seguinte para mim? Treina. Você tem que pegar provas antigas da Banco Sebrasp, tá? E fazer lá um treino, por exemplo, questões, para o INSS. O benefício de auxílio-doença sempre exige carência de 12 contribuições mensais. Nem sempre, tá vendo? Porque palavras restritivas não te dá margem para outras coisas. Você tem que lembrar que no direito sempre a gente tem alguma exceção. Olha só, por quê? Se for um acidente de trabalho, não tem as 12 contribuições. Se for uma doença grave, não tem as 12 contribuições. Tá vendo? Existe uma outra exceção. Já na palavra generalista, com geral demais, é a mesma coisa. Sempre vai existir uma exceção que não vai caber ela. Por exemplo, olha só essa pergunta que a Banca Sebrasp já cobrou. Em regra, o segurado deve cumprir o período de carência para ter direito ao benefício previdenciário. Né? Período de carência, a expressão em regra, tá? Em regra, preserva a veracidade, reconhece, tá? Que existem exceções. Então, se tiver em regra, tá? Vai reconhecer que pode ser assim, mas pode ser diferente. Igual a palavra pode, tá? Sim, pode geralmente está certo também. Em regra, geralmente está certo. E eu vou te ensinar para você no curso mais dezenas de palavras que vai deixar certo ou deixará errado. Tá legal? E palavra exclusiva, tá excluindo, aí já é errado. Tá? O salário maternidade é concedido exclusivamente a segurado empregada. Ela é o sinônimo de somente. Somente a segurado empregada. Tá restringindo demais sobre isso aqui. Tá legal? O que você tem para falar pra gente aqui para complementar sobre palavra restritiva, generalista e exclusiva? Perfeito.
Você já trouxe os exemplos principais e essa sua sacada é essencial. A minha contribuição seria reforçar que, além dessas palavras clássicas, vale também treinar com o conteúdo das provas anteriores. Ou seja, quanto mais você praticar com questões reais da Sebrasp, mais natural é ficar a identificar esses padrões. E claro, no curso, você vai detalhar cada uma dessas palavrinhas com exemplos, o que vai dar muita segurança na hora da prova. Exatamente. No curso a gente pegou lá provas reais também, não só o site de questões que eu te falei, como vou pegar provas reais também e vou fazer ela só chutando. Para te mostrar que dá para ganhar muito ponto numa prova só chutando. Eu te provo na prática. Pego uma prova do INSS, uma prova da PRF, eu pego provas do INSS e na prática a gente vai aprendendo a matéria. Tá? E estrutura dos itens. Tá? Quando o item longo, geralmente quando é muito texto num item, numa questão da Sebrasp, tem mais margem para colocar uma casca de banana, colocar uma pegadinha, tem mais margem para colocar uma palavrinha errada e você não perceber. Então, geralmente, textos muito longos poderão estar errados. Já textos curtos costumam estar certo, que geralmente é um copia e cola da legislação, do artigo. Aquele pedacinho do artigo mesmo e coloca aquilo ali. Não tem espaço na imagem. Se colocasse uma palavrinha diferente ali, colocasse alguma casca de banana ali, você logo perceberia. Diferente no texto longo, que ela começa falando tudo certinho. E lá no finalzinho, lá no meio daquele monte de palavra, coloca algo errado. Você concorda comigo? Com certeza, essa é uma sacada fundamental. As questões longas realmente criam mais espaço para uma pegadinha, porque o texto desvia a atenção. E aí a dica é essa, treinar com textos reais, perceber essas nuances e dar preferência na dúvida aos itens curtos, que geralmente replicam a lei. Isso vai te dar mais segurança na hora de marcar e evitar surpresas. E a gente não pode esquecer também que a Banca Sebrasp é uma prova bem equilibrada. Tá? Por exemplo, são 120 questões. Ou vai ter 60 certa e 60 errada, ou vai ter 59 certa e 61 errada. Vai ter esse equilíbrio. Serve também, por exemplo, você fez uma prova. Eu falei, você marcou lá 70 questões. Né? Das 70, você marcou 30 certa e 40 errada. Se eu marquei, eu vou pegar um lápis que fica mais fácil de entender. Se eu marquei, eu sei que tem 60 errada, não tem? 60 errada. Se eu marquei já 40 errada, quantas erradas ainda tem nessa prova, nas que eu deixei em branco? Vai ter uma média de 19, 20 ou 21 questão errada ainda. Né? Então, se eu marquei 30 certas, olha só, se eu marquei 30 certas, qual que é a média que eu vou ter de questões certas ainda, das questões que eu deixei em branco? Vou ter uma média de umas 30 certas de novo. Para dar 60. Ou vai ter 31, ou vai ter 29, mas é bem parecido com 30. Então, se eu marquei 70 questões na prova, 70, 80, 90, 100, 110, 120, tem 50 questões numa prova lá ainda. Dessas 50 questões, provavelmente 20 estarão erradas. Provavelmente 30 estarão certas. Então, se eu marcar tudo certo, chutei, 50 questões tudo certo, vou errar 20, errei 20, beleza. Perdi 20 pontos, porque cada errada perde um ponto, né? Dá 50, ó, 50 questões, faz com cada dedo aqui, é 10 questões. Errei 20, perdi 20 pontos, ainda sobrou 10 pontos. Então, ao invés de eu entregar uma prova com 70 questões, que eu tenho certeza que eu sei, ganhei 70 pontos, eu poderia entregar uma prova com 80, porque se eu chutei tudo certo, tudo certo 50, errei 20, perdi 20 pontos, ainda sobrou 10. Ganhei 10 pontos. Tá vendo a maravilha que é isso aqui? A gente fazer uma prova e com estratégia. Você também faz prova com estratégia? O que você acha disso? Ah, com certeza. Eu acho que a estratégia é fundamental, principalmente na Sebrasp, onde a anulação muda tudo. Então eu sempre recomendo que o pessoal analise essa proporção, faça simulações e com base nisso decida se vale a pena ou não chutar. O equilíbrio entre segurança e ousadia é que faz a diferença. E qual outra maneira que você costuma fazer na hora da prova aqui para poder ganhar uns pontinhos extras? Olha, uma outra técnica que eu costumo usar é a revisão estratégica no final. Depois de marcar as questões que você tem certeza, você volta nas que deixou em branco
e analisa se com base na sua intuição e nas técnicas vale a pena marcar. Além disso, eu sempre recomendo ficar atento à palavra-chave como nunca, sempre ou exclusivamente, porque ao revisitar as questões, você acaba pegando essas nuances que no primeiro momento você pode ter deixado passar. Então, resumindo o nosso vídeo aqui, nossa prova da Sebrasp terá a nossa lógica aqui de 50 por 50. Tá legal? Teremos palavras para deixar de alerta para quando a questão está certa ou errada. Em várias questões teremos essas palavras. A gente aprendeu que hoje que texto longo geralmente deixa a questão errada e texto curto geralmente deixa a questão certa. A gente tem que fazer um balanceamento no final da prova, fazer essa proporção no gabarito aqui. Tá legal? Para a gente usar a probabilidade ao nosso favor. Tá? Só chute depois ter feito toda a sua prova, toda essa prova e marcado com certeza aquelas questões que você sabe. Só depois disso você vai ver, vale a pena eu chutar ou não? A quantidade de pontos que eu tenho é suficiente para entrar no meu cargo ou não? Eu fiz um estudo antes da prova, qual que é a nota de corte que eu deveria tirar na minha prova ou não? Tudo isso aqui vai encaixar tudinho aqui, vai te ajudar a passar no seu concurso público. Tá legal? Então, essas foram as minhas considerações finais. Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Que eu já estou dando tchau aqui para nossos amigos. Não, acho que você fechou muito bem. A gente passou por todas as estratégias, as palavras-chave, o equilíbrio entre certeza e chute e, claro, a importância do planejamento prévio. Então tá tudo redondinho. Agradeço a participação de todo mundo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, vê se inscreve no canal.